Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. É possível servir a obra do Senhor sem servir ao Senhor diretamente? É o que nós vamos analisar numa mensagem que Jesus endereça à igreja de Éfeso. Fique conosco. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as mensagens que Jesus endereça às 7 igrejas do Apocalipse, e hoje vamos estar abordando o capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 ao 7, onde Jesus está mandando a mensagem direto para a igreja de Éfeso, né? Assim como Paulo escreveu uma carta a Éfeso, Jesus também mandou escrever uma pequena mensagem também a Éfeso, e nós vamos estar analisando ela agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7, ou acompanhar comigo a leitura, onde o Senhor diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, te louvamos e engrandecemos, ó Deus, pela tua rica bondade, Senhor, e nos conceder a tua palavra. Palavra maravilhosa que, Senhor, nos busca mostrar, Senhor, a tua vontade para a tua igreja e para as nossas vidas. Pedimos que o Espírito Santo, que é aquele que inspirou o texto, mas que também é aquele que nos ajuda a compreender, esteja sendo nosso mestre nessa hora, nos edificando, nos exortando e trazendo aos nossos corações, Senhor, a verdade que precisamos, ó Deus, aprender, aceitar e praticar, para que assim, ó Deus, encontremos graça cada vez mais diante de Ti. Eu oro pedindo o auxílio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Para entendermos um pouco sobre a igreja de Éfeso, a qual Jesus está endereçando essa mensagem, vamos tentar entender um pouco, principalmente, o início, né, da igreja nessa cidade. A cidade de Éfeso, ela pertence a uma parte da Turquia hoje, e se você visita hoje essa cidade lá, o que você vai ver é muitas ruínas. Quem visita ela tem a impressão de que está numa espécie de um grande museu a céu aberto, por conta de que não é uma cidade realmente muito habitada hoje em dia. Ela é uma cidade que há muitos anos, séculos, ela já deixou de ser uma cidade muito relevante. Então, realmente, só sobra ruínas lá e é um grande sítio arqueológico. Mas o início da igreja cristã se aconteceu ali mais ou menos no ano 52 depois de Cristo, onde Paulo, ele fazendo a sua segunda viagem missionária, onde ele visitava várias cidades, pregava o evangelho. Então ele para nessa segunda viagem em Éfeso também. Só que ele fica muito pouco tempo ali, ele prega o evangelho na sinagoga. Sempre Paulo tinha essa tendência de primeiro levar o evangelho aos judeus, depois que ele levava aos gentios, e parece que algumas pessoas se agradam da mensagem de Paulo e pedem para ele ficar. Mas, segundo os biblistas, Paulo parece que ele tinha um compromisso de ir para Jerusalém para poder praticar ali, participar, na verdade, da Páscoa em Jerusalém. Então ele se despede logo daquelas pessoas que pedem para ele ficar ali em Éfeso,
mas ele deixa 2 companheiros de viagem, de missão que estavam com ele, que era Priscila e Áquila. Ele deixa os 2 ali e ele vai embora. Priscila e Áquila continua com esses irmãos lá, né, pregando o evangelho, ensinando mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo, até que também chega na cidade um alexandrino judeu, um homem muito conhecedor das Escrituras e um grande pregador, que era Apolo. Apolo ele tinha muito conhecimento, já tinha ouvido falar de Jesus, mas conhecia muito pouco. Então, Priscila e Áquila ensinam mais ele ainda, e ele se torna, né, Apolo também um grande colaborador do reino de Deus, prega o evangelho em muitos lugares, ele é citado, né, a carta aos Coríntios, então ele passou por Corinto pregando o evangelho também. E então, muito tempo depois, quando Paulo vai fazer a sua 3ª viagem missionária, aí sim ele para com mais tempo em Éfeso e fica ali por um bom tempo. Ele prega durante 3 meses na sinagoga, só que depois ele começa a ter alguns conflitos. E por conta desses conflitos que ele vai ter, então ele sai da sinagoga e ele aluga um espaço que Lucas vai chamar ali em Atos 19 de escola de tirano. Então Paulo ele fica nesse lugar, a escola de tirano é como se fosse uma espécie de um espaço onde mestres podiam alugar por certas horas durante a semana e ali também ensinar aos seus discípulos. Então Paulo faz isso, ele aluga esse espaço na escola de tirano e vai ali ensinar e reunir a igreja nesse espaço. E conforme Atos capítulo 19, Paulo fica ali quase 3 anos com aqueles irmãos ensinando a palavra, doutrinando os irmãos. E também o texto de Atos vai dizer que pelas mãos de Paulo o Senhor estava fazendo muitos milagres e obras extraordinárias ali. E aí juntando, né, esses milagres, essas manifestações poderosas de Deus, com mais a pregação poderosa e o grande ensino de Paulo, então a igreja cresce muito ali em Éfeso e isso vai trazer conflitos, porque a cidade de Éfeso ela era muito marcada pela idolatria. Na cidade de Éfeso existia aquilo que também foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana, que era chamada de Diana dos Efésios, ou pelos gregos chamada de Artemis, né? Artemisa, né? E por conta, então, dessa idolatria que existia e a pregação de Paulo que combatia a idolatria, vai ter conflito. Porque tanto os sacerdotes e todas as pessoas que também comerciavam, já existia naquela época, né, esse comércio religioso, então as pessoas faziam souvenir, faziam estátuas de Diana dos Efésios para vender, né, às pessoas pagãs, idólatras. Também existiam muitas pessoas que vinham visitar a cidade, porque Éfeso era uma cidade principal da Ásia, ela ficava perto ali do Mar Egeu, tinha um porto muito famoso, então tinha um tráfego muito grande de pessoas também, e então existia um comércio religioso que vendia as estátuas de Diana dos Efésios, e também existia idolatria a estátuas também de imperadores. A maioria dos imperadores romanos, gregos também aconteceu isso, mas principalmente os romanos, eles tinham a ideia de que eles também eram filhos dos deuses. Então eles sempre pediam e rogavam para si adoração também. Então você tem uma cidade muito idólatra, que agora Paulo está pregando que só existe um Deus, né, e um só Senhor em Jesus Cristo, confronta esses homens dizendo que essas estátuas elas não são nada ou são demônios. E aí, por conta disso, nesse conflito, um homem chamado Demétrio, ele consegue, assim, movimentar uma grande multidão, uma turba de pessoas, e começam a fazer manifestações contra Paulo, a ponto de quase ir à violência, né, contra Paulo, até de morte mesmo, mas alguém vai e acalma toda a situação ali. Por conta desses conflitos, Paulo acaba também, mais tarde, indo embora. Ele vai embora, mas deixa ali já pessoas capacitadas, presbíteros, para continuar a obra do Senhor, e a obra de Deus continuou crescendo naquela região. Paulo não volta mais a essa cidade, mas ele vai, alguns anos depois, escrever uma carta a essa igreja, que é a carta aos Efésios, a qual nós conhecemos, uma carta de 6 capítulos, onde os primeiros 3 capítulos é muito doutrinária, onde fala da eleição, fala a respeito também da igreja, a constituição da igreja do Senhor, dos mistérios que estão presentes na pessoa de Jesus Cristo.
E os últimos 3 capítulos, que é do 4 ao 6, vai ser uma parte mais prática da carta. Então Paulo escreve essa carta a essa igreja, e essa igreja ela passa a ser uma igreja muito bem doutrinada, começando com Paulo, mas permanecendo ali com Priscila e Áquila também foram grandes mestres, Apolo foi grande mestre. Historicamente, nós sabemos, até pelas cartas de Paulo, que Timóteo também foi uma pessoa que esteve naquela cidade, e nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, quando ele estava em Éfeso, você vê ali também Paulo dando ênfase na questão de que Timóteo tinha que ser uma pessoa que perseverasse na doutrina, que ele fosse firme na doutrina também. E mais tarde você vai ter ainda como um grande homem de Deus na cidade, que vai ser também uma espécie de pastor nessa cidade, que é o próprio João. O João ele viveu boa parte da vida dele, principalmente os últimos anos da vida dele, em Éfeso. Os biblistas entendem que o primeiro escrito de Paulo é Apocalipse, né? Que ele escreve na ilha de Patmos. Quando ele recebe um indulto de um imperador para sair da ilha de Patmos, ele vai para Éfeso, né? E lá é que ele vai escrever as suas epístolas e o Evangelho de João nessa cidade, para esta igreja. Então você realmente tem ali um conjunto de muitas pessoas que passaram por essa cidade, trazendo a palavra, ensinando para as pessoas, e por conta disso eles são muito bem doutrinados. Mas esse início da igreja em Éfeso, até a carta que Paulo escreve, o que nós podemos dizer é que isso é a primeira geração de crentes dessa cidade. E essa primeira geração é essa igreja muito bem firmada e fundamentada na doutrina dos apóstolos. Mas mais tarde, quando João vai escrever o Apocalipse, né, onde tem essa mensagem para essa igreja, isso já é uma segunda geração de pessoas. Uns 40 anos depois, mais ou menos, da carta de Paulo, é que João está escrevendo a essa igreja. E é uma geração que já tinha se perdido em algumas questões a respeito desse início glorioso que começou nela. Então nós vamos abordar essa carta que Jesus endereça, essa mensagem que Jesus endereça a essa igreja, e aí nós vamos ver que para essa segunda geração, Jesus ele manda uma mensagem de elogio, mas também de crítica, de exortação e, no final, de promessa. E aí nós vamos abordar devagarzinho esse texto e fazer as conexões com o tempo de hoje, porque nós vamos entender que também os acertos daquela igreja, que são as coisas que Jesus espera da sua igreja, também são esperados da sua igreja hoje. E os erros daquela igreja, que se a igreja comete esses erros hoje, ela tem que também se arrepender, também se corrigir, para poder continuar fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Porque a mensagem de Jesus a essas igrejas, quando ele elogia, é porque é aquilo que ele quer que a igreja continue praticando. Quando ele critica, é aquilo que ele quer que a igreja deixe, se arrependa e venha se consertar, né? E isso serve para todas as igrejas, em todas as épocas. Então vamos analisar inicialmente. Primeiro começa com os elogios, onde vai se encontrar no capítulo 2, versículo 2, que Paulo diz assim: conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Aí no versículo 6 ele ainda diz o seguinte: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras de nicolaítas, as quais eu também odeio. Então são esses elogios que Jesus está dando a essa igreja, e esses elogios têm 3 características. A primeira característica que nós vamos ver nesse elogio é das boas obras. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, né? Então é uma igreja que praticava muitas obras, era uma igreja que praticava boas obras, era a diaconia da igreja que estava indo bem, né? Era uma igreja que trabalhava em prol uns dos outros e em prol da comunidade. A diaconia tem essa característica, né, de ser uma igreja relevante onde ela se encontra para os crentes e para aqueles que também podem se conectar a esses crentes na sua comunidade onde ela está ali plantada.
Ainda tem o elogio aqui também, nessa questão de que eles eram perseverantes na obra, eles trabalhavam bastante, né? Era uma igreja que estava voltada para a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor para que o reino continuasse se expandindo e o reino continuasse crescendo no Senhor. E também era uma igreja perseverante. E a perseverança aqui tem dois aspectos. O primeiro aspecto da perseverança é relacionado à questão de suportar as provas, né, que recaíram sobre ela, que são as adversidades. Nós temos que lembrar que até a igreja ser reconhecida pelo Império Romano com Constantino, até esse momento a igreja era muito perseguida. Os judeus perseguiam a igreja, os romanos perseguiam a igreja, por conta de que os romanos tinham seus próprios deuses, tinha um imperador que também não aceitava que tivesse um outro senhor sendo adorado e não eles, porque existia uma expressão na antiguidade que os imperadores gostavam muito de utilizar, que era a palavra Kyrios. Essa palavra Kyrios quer dizer senhor no sentido de aquela pessoa máxima na hierarquia, aquela pessoa que merece ser reverenciada, adorada, venerada. Só que os discípulos de Jesus não usavam essa expressão para outras pessoas, a não ser para o próprio Cristo. Então, o que ficava na mentalidade dos romanos e do imperador principalmente, é que os judeus não estavam se submetendo a ele e nem prestando a ele a reverência que ele queria, que estavam prestando somente a Jesus. E por conta disso também, eles perseguiam a igreja do Senhor. E a igreja era perseverante nesse ponto. Mas a igreja também era perseverante na questão doutrinária. Você vai ter aqui que esse povo, eles reprovam os falsos mestres, os falsos apóstolos e os seguidores, né, dos nicolaítas. Os nicolaítas, que também eram um tipo de heresia que estava acontecendo naquele período. Essa igreja, como nós abordamos, ela foi muito bem doutrinada por Paulo e por todos os outros que seguiram posteriormente a ele. E por ser uma igreja muito bem fundamentada na doutrina dos apóstolos, eles estavam sensíveis aos erros. Então, quando surgem falsos apóstolos aqui, eles detectam que eles são mentirosos, né? E detectam que o seu ensino é errado. Eles reprovam essas pessoas e expulsam essas pessoas da sua comunidade. Além também de que, por estar muito bem doutrinada, eles também tinham um padrão de moral e de ética muito bem estabelecido, a ponto de que eles reprovavam aqui as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que se diziam cristãos, que se diziam seguidores de Jesus Cristo, mas eles tinham uma espécie de frouxidão imoral. Então eram pessoas que não tinham problemas em sentar na mesa com os pagãos e se alimentar das carnes sacrificadas aos ídolos. Também esse pessoal, eles eram muito frouxos da questão da moralidade sexual. Eles achavam que eles podiam ter suas relações promíscuas e não iam receber nenhuma condenação por isso. Na verdade, os nicolaítas, eles caíam no mesmo erro de Balaão. Balaão, quando foi chamado, né, pelo rei para poder amaldiçoar o povo de Israel, ele não podia amaldiçoar o povo de Israel. Por 3 vezes, né, ele foi pago para poder amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não podia, porque Deus não permitia fazer isso. Mas Balaão, ele sai, então, com uma alternativa. Então, ele ensina esses reis a chamar o povo de Israel e dançar, e fazer festa para esse povo com muita comida sacrificada a ídolos, né? E com muita imoralidade, orgia acontecendo nessa festa. E, de fato, o povo cai nisso. O povo de Israel, eles vão para essa festa e ali eles têm a sua queda imoral junto com aquele povo. Da mesma forma, os nicolaítas eles também fazem isso na sua época, conduzindo o povo cristão, principalmente os mais fracos na fé, a esses erros. Só que a igreja de Éfeso aqui, eles se despertam que isso está errado, né? Eles radicalizam nesse ponto de forma positiva, né? E além de reprovar os nicolaítas, eles não caem nesse erro de sentar com pagãos, ficar comendo carne sacrificada a ídolos e também de praticar imoralidades sexuais.
Na questão de comer carne sacrificada a ídolos, Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos e também aos Coríntios que o comer carne sacrificada, na verdade, ela não é nenhum problema em si, mas existe a questão do testemunho. E não cairia bem para o povo de Deus, sabendo que a carne era sacrificada ao ídolo, eles também participarem desses banquetes. Isso pegava muito mal para a igreja, dava mau testemunho para a igreja, e a igreja de Éfeso aqui, espertamente, com sabedoria divina, eles realmente não aderem a isso e reprovam completamente. Então esses são os elogios que Jesus está dando a essa igreja, né, por conta da sua perseverança, por conta do seu trabalho árduo em prol da obra do Senhor, de perseverar na obra do Senhor, e também das práticas das boas obras. São os elogios. Mas nós vamos ver também que Jesus depois ele vai criticar. E aí nós vemos isso a partir, por exemplo, do versículo 4, onde ele diz o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Né? A igreja tinha abandonado o primeiro amor. E aí uma coisa que eu estava analisando nessa questão de abandonar o primeiro amor é que amor é esse que Jesus está se referindo? Porque uma das coisas que a gente observa nos elogios é que era uma igreja que fazia boas obras. Era uma igreja que tinha esforços em relação ao trabalho do reino. E era uma igreja que perseverava, uma igreja bem doutrinada, uma igreja que tinha uma ortodoxia, ou seja, uma doutrina correta. Né? Mas Jesus está dizendo agora que eles abandonaram o primeiro amor. E parece que esse amor aqui não tem a ver com um ardor, no sentido de esfriar na fé e esfriar no trabalho, porque o trabalho está sendo elogiado. A fé está sendo elogiada pela perseverança. Então, que amor é esse? E aí nós vamos entender que pode ser duas quedas, nesse caso aqui, de eles estarem faltando com o primeiro amor. Primeira queda é o amor ao próprio Jesus. Porque é possível, sim, nós sermos esforçados, perseverar, fazer muita obra, ser ativistas na obra de Deus, sem ser realmente uma obra para Deus. Paulo diz, por exemplo, aos filipenses, que algumas pessoas pregavam o evangelho e faziam de Deus por inveja. Nós sabemos que muitas pessoas, hoje em dia, elas fazem as obras de Deus, às vezes, por narcisismo, por receber elogio. Né? Isso é um dos pontos que as pessoas fazem. As pessoas servem a Deus pelos benefícios que vêm de servir. Né? Que, na verdade, não está servindo a Deus, né? Está servindo a si mesmo através da igreja. E eles esperam benefícios disso. Quando no elogio é remuneração mesmo. A comercialização da fé. Assim como os sacerdotes do templo da Diana dos Efésios comercializavam a fé nela, também a igreja pode comercializar a fé na pessoa de Jesus Cristo e usar a piedade como fonte de lucro, a qual Paulo também fala em outro texto, né? Comercializar a fé e fazer dela uma fonte de lucro. Isso é serviço e não é para Deus, essa questão. Ainda, né, outra queda que tem nessa questão de cair do primeiro amor é de que você pode estar fazendo a obra de Deus e que você pode ser uma pessoa muito bem doutrinada e você ser uma pessoa que falta com amor por conta da doutrina. É a ideia de uma ortodoxia sem amor, né? É a ideia de você brigar pela boa doutrina, você ser apologético, né? Apologética quer dizer defesa da fé, é você defender a fé com unhas e dentes e ser bélico, né? Por conta dessa fé, a ponto de você não amar a pessoa para defender mais a fé. E isso é um desequilíbrio muito grande, que é aquilo que Jesus critica tanto dos fariseus. O que Jesus mais critica nos fariseus era isso. Jesus chega a dizer para os discípulos assim, ouçam o que os fariseus ensinam, mas não praticam o que eles fazem, né? Porque eles até sentam sobre a cadeira de Moisés mesmo, eles têm a doutrina, eles são bons, né, nas doutrinas e na lei, no conhecimento da lei,
mas eles faltam com amor. Em outro momento, Jesus disse que os fariseus, por exemplo, seguiam a ferro e fogo certas leis e faziam doações, dízimos, essas coisas, mas faltavam com a misericórdia, né, para com as pessoas. Então, a misericórdia, o amor e a graça são coisas que nós não podemos perder, né? Jesus ele faz uma pergunta muito interessante, ele diz assim, quando o Filho do Homem porventura achará fé na terra, essa fé que Jesus está se referindo é uma fé ligada ao amor também. Porque uma das coisas que Jesus diz lá no seu sermão profético de Mateus 24 é de que nos últimos tempos, por conta das perseguições, por conta de muita coisa, o amor de muitos ia esfriar. A igreja de Éfeso aqui parece que já está vivendo esse período de ter o seu amor esfriado, de ter o seu amor abandonado. Era um pessoal que servia muito a obra, mas não estava realmente amando a Deus e amando a Cristo Jesus. As intenções de tanto trabalho eram outro. E também uma igreja que ela é tão doutrinada que chegou a ponto de ser legalista. E o legalismo sempre é intolerante. O legalismo ele sempre é bélico, ele é sempre ofensivo, ele opera na dimensão do ódio. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos um mandamento muito importante para nós, que é o amor. O amor que consegue ensinar a verdade do Senhor sem ser bélico, sem ser odioso. Paulo mesmo diz isso sobre essa questão, né, de que nós devemos falar a verdade em amor. Porque o amor ele traz o equilíbrio para a igreja. Um equilíbrio que não tolera o pecado, né, como a igreja de Éfeso não tolerava, mas um equilíbrio que também, mesmo não tolerando o pecado, não é odioso, não é intolerante, não é excludente. Porque é isso que acontece com o legalismo, é isso que acontece inclusive com o fanatismo. O fanatismo é essa exacerbação da fé, da doutrina e dos seus pontos que ela defende como sagrados, a ponto de que elas perdem as pessoas para manter aquilo que elas consideram como muito sagrado. Então esse é um cuidado muito grande. Tem um ensino de Agostinho que é muito interessante, que diz assim que a medida do amor é o amor sem medida. Essa ideia de medida do amor é o amor sem medida é justamente essa ideia de que, como ele vai dizer também em outro momento, de que ama e faz o que quiseres. Só que essa ideia de ama e faz o que quiseres é muito baseada no que Paulo também diz em Romanos capítulo 12, 13, onde Paulo ele vai dizer lá que aquele que ama não faz mal ao seu próximo, né? Então é exatamente isso. Quando nós temos uma boa doutrina, mas equilibrado com amor, nós podemos realmente viver uma vida sem pecado, por conta da doutrina e por conta do amor também, né? A doutrina faz com que a gente viva corretamente e o amor faz com que a gente se comporte corretamente com as pessoas, né? E isso é muito importante e eu acho que foi isso que a igreja de Éfeso perdeu. A igreja de Éfeso perdeu esse equilíbrio. Ela perdeu a dimensão de amar a Deus e servir a esse Deus, para dar glória a esse Deus, não para si mesmo, não negociando a fé, não negociando a religião, né? Ou usando a religião para benefícios pessoais, mas fazendo da fé realmente aquele espaço de serviço para a glória de Deus e também, né, trazendo esse equilíbrio na questão do amor, de amar o próximo, de viver a verdade, mas baseado no amor, onde a gente ensina as pessoas com amor, com palavras temperadas com sal, tentando trazer essas pessoas à fé, não por força e nem por violência, mas com amor. Então essa é a crítica que Jesus dá a essa igreja, e aí ele exorta essa igreja a se arrepender. E aí é interessante que ele diz assim, reflete de onde foi que você caiu, que está no versículo 5, diz assim, lembra depois de onde você caiu. Essa ideia de cair é a mesma de Adão e Eva, de que eles caíram.
Você tem que lembrar que Adão e Eva, quando eles foram criados, eles não foram criados no paraíso, no Éden. Eles foram colocados no Éden depois, né? E aí quando eles caem, né, em pecado, eles são expulsos do paraíso, eles são expulsos do Éden também, né? A ideia aqui é a mesma coisa. Quando a gente cai na questão do amor, quando a gente deixa de amar como o Senhor espera que amemos, a gente cai. A gente cai da presença dele. A gente sai do centro da presença do Senhor, onde ele é que dirige todas as coisas das nossas vidas e a gente pode gozar dessa relação com ele. Isso é muito importante porque João mesmo, esse mesmo que está ouvindo a mensagem do Senhor e escrevendo à igreja, é o mesmo João que dá muita ênfase à questão do amor no Evangelho e nas suas epístolas. Na epístola ele chega a dizer que aquele que não ama não está em Deus, não permanece em Deus. Quando a gente deixa de amar, a gente cai. A falta de amor é uma queda, né? Porque traz orgulho, traz inveja, traz vaidades, traz ambições, ganâncias, muitas outras coisas, né? Que inclusive dá para servir a Deus fazendo tudo isso e está servindo de forma errada, né? Então João está dizendo isso. Quando a gente deixa de amar, a gente está caindo e não permanecendo no Senhor. Por isso que ele está dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, né? E arrepende, volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta para a presença, porque Deus é amor. Quando a gente ama, a gente está em Deus. É isso que João diz nas suas epístolas. Quando a gente ama, a gente está em Deus. Então a gente tem que voltar para Deus, voltar para aquele que é amor e amar como ele ama. Jesus disse que vocês serão conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Amar a Deus e amar uns aos outros é o mandamento principal, a principal prática da igreja. E quando a igreja ama, aí ela vai continuar perseverando na doutrina, vai fazendo boas obras, vai continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Tudo de forma equilibrada e na presença do Senhor, rendendo a glória para aquele que é digno de honra, de glória e de majestade, né? Porque é sempre a Deus que nós temos que prestar os nossos serviços. E aí, agora Jesus, depois de exortar, pedindo para que eles se arrependam, né, Jesus vai dizer para eles também uma promessa. Na verdade, são duas promessas. A primeira promessa é uma que ele não gostaria de cumprir, pois ele diz assim, se não te arrependeres, virei você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, né? Então Jesus está dizendo para esta igreja que se eles não se arrependessem, ele ia tirar o candelabro do seu lugar. O candelabro, como nós já vimos também no vídeo anterior e na explicação que o próprio Jesus dá em Apocalipse capítulo 1, é a igreja, né? Ele anda no meio dos 7 candeeiros, ele anda no meio das 7 igrejas. E tirar o candelabro do seu lugar é tirar a igreja do seu lugar. Ele está dizendo que vai tirar a igreja da cidade de Éfeso. E de fato isso aconteceu. Nós temos registros históricos da igreja de Éfeso, no máximo até o século 4 e 5. Depois disso, você quase não tem muitos relatos mais sobre a igreja de Éfeso. Quando chega na Idade Média, o que vai acontecer é que o Império Turco e Otomano, né, que vão ser os muçulmanos, eles vão dominar muita parte daquelas regiões. E, de fato, eles dominam muito daquelas regiões. E aí, não só dominam essa região, mas também, historicamente, existe uma possibilidade de que houve uma grande praga que também assolou e matou muitos moradores de Éfeso, que foi a malária. Acometeu essa doença, muitas pessoas morreram. Mas, principalmente, historicamente, quando chega no século XIV, um certo rei ligado a esses impérios muçulmanos, eles retiram o que sobrou de pessoas daquela região e deporta para outras regiões. Então a última história que você tem da cidade de Éfeso é no século XIV, isso anos 1300 alguma coisa, né? Depois disso você não tem mais nada a respeito dessa cidade de Éfeso e principalmente da igreja cristã. Ou seja, no curto espaço de tempo que Jesus
envia essa mensagem a essa igreja, ela ouve, ela obedece. Quando você vai ter Clemente, Tertuliano depois, se referindo a essa cidade, parece que ela tinha acatado parte dessas mensagens aqui. Só que ela não foram muito fiel por muito tempo. E aí, por não ter sido fiel por muito tempo, de fato, o candeeiro, a igreja foi tirada dessa cidade. E essa cidade hoje ela não tem nem o Evangelho, nem a igreja do Senhor e mais nada, realmente. Mas o que Jesus realmente queria para essa igreja é a sua segunda promessa. É aquela promessa que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que os pedis à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Se a igreja de Éfeso, ela vivia sendo atormentada, ela vivia sendo provada, para que se assentasse na mesa dos pagãos e comessem com eles, o Senhor está dizendo para ele o seguinte: olha, se você perseverar, se você não se esmorecer na fé, se você não praticar, né, os pecados, se você se arrepender, né, e voltar ao primeiro amor, você não vai precisar realmente comer na mesa dos pagãos, comendo a comida de sacrifício à idolatria. Na verdade, eu vou dar para você do fruto da árvore da vida. Você vai comer no meu banquete. Você vai se alimentar com o alimento da árvore da vida. Ou seja, Deus está substituindo um alimento pecaminoso pelo alimento da vida e o alimento espiritual. E isso que realmente Jesus queria para essa igreja. Infelizmente, essa igreja, ela não perdurou por muito tempo. Mas a promessa permanece para todas as igrejas que se manterem fiéis ao Senhor. Para todas as igrejas que praticarem boas obras. Para todas as igrejas que trabalhar na missão. Para todas as igrejas que perseverar na fé. Para todas as igrejas que perseverar na doutrina das Sagradas Escrituras. E para todas as igrejas que amam ao Senhor e uns aos outros como Cristo amou. Para essas igrejas, todos hão de receber da árvore da vida e vão se alimentar nesse grande banquete do Senhor. Essa é a promessa, essa é a palavra, a qual pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor Jesus não passará. Você, meu irmão e minha irmã, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, do século 21, nós temos que permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. Amar ao Senhor Jesus Cristo de verdade, amar uns aos outros de verdade e perseverar na doutrina, continuando fazendo boas obras, trabalhando em prol do reino de Deus. Assim nós seremos só elogiados quando o Senhor estiver na sua glória e vai dizer assim para nós: vinde benditos de meu Pai e entra para o gozo do Senhor. E lá nesse gozo vai ter para nós esse banquete, onde vamos poder comer da árvore da vida. Porque nós todos vamos retornar para o paraíso, para o Éden do Senhor, onde está a árvore da vida, a qual Adão e Eva deixaram de comer, porque preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vamos poder comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Na próxima aula nós vamos abordar sobre a igreja de Esmina. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta esse vídeo, comente, faça perguntas também, que se você tiver alguma dúvida, e compartilhe com outros irmãos para que assim nós possamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. E convide essas pessoas para a próxima aula, que é sobre a igreja de Esmina. Que Deus abençoe todos.